Uma salva de palmas ao grande São José, esposo de Maria, patrono universal da igreja. Pode ser mais forte. Pai adotivo de Jesus, nosso pai também. Quando o Papa Pio IX o proclamou em 1870, patrono universal da igreja, ali a igreja reconhecia que aquela paternidade que José exerceu sobre o Filho de Deus, feito homem, Jesus, também é exercida sobre toda a igreja, sobre todos nós. Então José também, São José, é o nosso pai e nós hoje pedimos a sua intercessão. Quero acolher com muito carinho quem nos visita, as caravanas. Cadê o pessoal? Eu sei que tem gente de Aracaju. Cadê o pessoal de Aracaju? Levanta a mão, uma salva de palmas, Deus abençoe. Daqui a pouco os sacerdotes vão se apresentar também, eles vão dizer de onde eles vêm. Também quero acolher o pessoal da paróquia do Rio de Janeiro, São Jerônimo, de Coelho Neto. Cadê o Rio de Janeiro? Deus abençoe, uma salva de palmas, bem-vindos. Que alegria. Se tiverem mais caravanas, eu não tenho nome aqui, mas sintam-se todos muito bem acolhidos e acolhidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Quero saber quem está vindo na Canção Nova pela primeira vez. Você levanta a mão por gentileza. Vamos acolher também com uma salva de palmas esse irmão, essa irmã que nos visita aqui. Você sabe que nós na Canção Nova, os padres, talvez que vivam em paróquias, não tenham essa experiência, eles sempre acompanham o mesmo povo, né? Toda semana, por exemplo, eu presido a Missa das Famílias na segunda, e eu pergunto quem está vindo pela primeira vez, e toda semana muitas pessoas levantam as mãos, porque Canção Nova é um lugar, né, de peregrinação, também de passagem. A gente sempre está recebendo pessoas novas aqui, para nós é uma alegria. Quero acolher você que veio rezar conosco, quero acolher você que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Hoje, solenidade de São José, ao bem-aventurado esposo de Maria, nós estamos juntos para rezar, para elevar a Deus as nossas preces. Tenha certeza que Deus te ama. E você não está sozinho nas suas lutas, e Ele quer falar com você nesse dia. Então, esteja atento, ouvidos abertos como São José. Quero rezar pelas intenções que estão aqui, pelo aniversário de uma adolescente hoje, a dona Yolanda da Rosa Barretos, uma adolescente hoje, completando 100 anos. Ela não está aqui, está em casa, né? Mas está nos acompanhando, adolescente, claro, você entendeu a metáfora, né? A brincadeira. Também quero rezar pela Dona Maria José de Guapimirim, Rio de Janeiro, completando 70 anos. Bela Saldanha Magalhães, completando 10 anos, ela que é de Cachoeira Paulista. Terezinha Podes e Emanuele Podes, completando aniversário hoje também. O Miguel Lully, completando também aniversário. Olha, Ângela e Luiz Carlos Amorim, 2 anos de casado. Cadê a Ângela e Luiz César, perdão, Amorim? Levanta a mão. 2 anos de matrimônio. Onde estão? Se estiverem, levanta a mão para o padre ver, para nós rezarmos nessa missa. Deve ter ido ao banheiro, né? Tudo bem. José Roberto e... Olha, o nome da mulher aqui está meio em línguas, eu não estou entendendo. Dalci, obrigado, isso aqui é um D, entendi agora. José Roberto e a Dalci, 37 anos de vida matrimonial. Aqui atrás, uma salva de palmas. Parabéns. Você é um homem de atitude, ele já gritou o nome da esposa. Gostei de ver, muito bom. Gente, quero acolher com muito carinho o querido Fagner, que é membro da Canção Nova, que tem uma espiritualidade muito linda, também ligada a São José, os nossos músicos, também a equipe da liturgia. Deus abençoe a todos, obrigado, você que está trabalhando também na TV, nessa transmissão. Quero conhecer, que você e eu conheçamos os sacerdotes aqui e possamos os acolher com muito carinho aqui na Canção Nova. Padre Alessandro, da Arquidiocese de Joinville, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Campo Alegre, com uma caravana também da nossa paróquia, do Sagrado Coração de Jesus. Onde estão? Pessoal da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Diácono Júlio César, da Quase Paróquia de Santa Luzia, Arquidiocese de Niterói, Rio de Janeiro. Diácono Ciriaco, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Campo Alegre, Arquidiocese de Joinville. Padre Williams Oliveira Lima, da Arquidiocese de Aracaju, da Paróquia São Lucas, Evangelista, na Coroa do Meio. Estou com a caravana com 24 pessoas aqui de Aracaju e algumas cidades vizinhas.
Deus abençoe, padre, bem-vindo. Já tinha encontrado o padre lá em Aracaju, diga-se de passagem, um povo muito querido, que eu quero muito bem, um abraço. Irmãos, como o padre já disse, hoje nós celebramos a solenidade de São José. Então hoje é aquele break que a gente dá na quaresma, né? Aquela paradinha. Hoje a gente canta o Glória, não que a quaresma acabou, obviamente, mas é uma solenidade celebrada, né, dentro da quaresma. Então nós rezamos o Glória, nós celebramos a vida de São José. E lembrando que nós estamos no acampamento de São José, um acampamento que nós vamos rezar muito a ele. Nós vamos falar muito com os homens também, viu? Você que é homem, que está aqui, que está em casa, tenha certeza que Deus quer falar muito com você. Sobretudo as pregações de amanhã, depois, e para toda a família. A mulher também, né, precisa ouvir isso, com certeza é uma mensagem muito forte. São José, gente, num tempo da crise da masculinidade, que gera a crise da paternidade, que gera a crise da identidade, Deus nos apresenta São José como referência de masculinidade, de paternidade, de santidade. E como nós precisamos olhar para José, como nós precisamos aprender dele o que fazer para agradar a Deus, o que fazer para não sermos dominados pelas nossas paixões desordenadas, sobretudo nós homens. Eu lembro quando eu escrevi um livro sobre a masculinidade em 2020, Curar e Restaurar o Masculino. Eu escrevi um capítulo inteiro sobre São José, como modelo de masculinidade. E todos os homens da Bíblia, José, Paulo, Davi, mesmo com algumas quedas como Davi, eles demonstram, eles congregam uma virtude muito singular, que é o autodomínio. Um homem de Deus, um homem de verdade precisa ser dominado pelo Espírito Santo, precisa ter autodomínio e não ser dominado por instintos desordenados, pela impureza, pela bebida, pela pornografia. Não, precisamos ser homens de verdade, que lutam contra si mesmos, que combatem o mal em si e que não são dominadores ou combatem os outros, né? Às vezes a gente quer combater o outro sempre, porque combatendo o outro a gente esquece do que está desordenado dentro de nós, né? Então Deus nos convida a sermos homens, pessoas, você também, filha, de autodomínio, que olham para si mesmos, reconhecem as próprias fragilidades, olham para o ideal que é José, que é Cristo, lutam para conformar a própria vida a José, a Cristo, seu filho. É uma batalha, mas Deus nos chama a voos altos, a santidade. Deus nos chama a superarmos aquilo que é o nosso pior e deixá-lo vencer em nós. Com a mão no seu coração, nós vamos reconhecer agora que somos pecadores. Vamos reconhecer que precisamos de Deus. Sim, Senhor, com humildade nesse ato penitencial, nós estamos aqui reconhecendo, nós precisamos da Tua misericórdia. Perdoa-nos a nós homens, quando nós não fomos os homens que o Senhor sonhou, a exemplo de José. Perdoa também as mulheres, às vezes, Senhor, que não conseguiram ser fiéis a Ti. Senhor, perdoa-nos os desvios de caráter, a pusilanimidade, muitas vezes, Senhor, a inconstância na oração. Nessa quaresma, quantos de nós fizemos propósitos e não os estamos cumprindo? Quantos de nós dominados pela ira, Senhor, pelo temperamento desordenado, pelo vício? Quantos de nós dominados pela impureza, pela língua que fala mal, que julga, que calunia? Tem misericórdia de nós, Senhor, e com Teu sangue precioso, Jesus, purifica-nos. Com Teu sangue precioso, levanta-nos de toda prostração. Com Teu sangue precioso, purifica-nos do pecado e nos liberta do mal, Senhor. Nos liberta da ação direta ou indireta do mal na nossa mente, nas nossas emoções, no nosso corpo. Liberta-nos das falsas enfermidades, das sugestões da tentação na nossa mente, Senhor. Liberta-nos, Senhor, das desordens afetivas, sexuais, humanas, psicológicas. Vem com Teu sangue, Jesus, nos lavar nesse ato penitencial. Vem com Teu sangue colocar tudo em ordem dentro de nós. Vem nos purificar do pecado e tem misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem piedade de nós. Perdoa os nossos atos, nossas omissões, os atos errados, Senhor. Nós precisamos mais uma proclamação, como Pedro aqui na terra, como o sucessor dos apóstolos. O que Jesus diz para Pedro? Te dou a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desliga na terra, é desligado nos céus. Então, depois do Papa fazer essa proclamação, pouco tempo depois começaram a ter aparições de São José.
A primeira, a mais assim conhecida, é a que aconteceu na Irlanda, na cidade de Knock, no santuário de Knock. Não sei se você já ouviu falar. Apareceu José, apareceu também a Virgem Maria, João Evangelista, bem interessante. E no último dia da aparição de Fátima, naquela grande maior aparição, junto com Nossa Senhora, apareceram quem? José, com o menino Jesus nos braços, e ambos abençoavam o mundo, né? Aquela aparição que foi para milhares de pessoas que viram o sol, né, virando, etc., rodando. Então, Deus começou a mostrar, enfatizar a figura de São José a partir do século XIX, 18 para 19, na verdade. Mas por quê? Por que antes a igreja não enfatizava tanto a figura de José? Porque antes, gente, na Idade Média, com a peste negra, com as guerras, com todos os problemas que eles tinham, todo mundo sabia o que era um pai, o que era uma mãe, o que era uma família, o que era um homem, o que era uma mulher. Só que quando começou a confusão, a partir do século XIX, começou a filosofia a questionar aquilo que era a criação, né, o dado da criação, o que é família, o que é homem, o que é mulher. O que aconteceu? Começou uma crise da masculinidade. Porque, tudo bem, eu sempre costumo falar, quando eu vejo alguma mulher machucada com um homem, né, todo o meu respeito às mulheres que se machucaram com um homem, com o esposo, com o pai, com alguém que abusou na vida, acontece. Eu sempre digo para elas, olha, cuidado, para você não jogar junto com a água suja o bebê que tomou banho nela, né? Combata o machismo, não combata o masculino. Combata o machismo é ruim, a masculinidade não é ruim. Por quê? Porque existem virtudes, comportamentos, características de personalidade que estão associados à masculinidade, gente, desde 5 séculos antes de Cristo, desde o início da criação da humanidade. Só que de 1870 para cá, em especial no século XIX, com as ideologias, com muita coisa que aconteceu, a gente começou a desconstruir, né? A sociedade começou a desconstruir o que se entendia como homem. Então José é apresentado a partir desse tempo por Deus para ser uma referência do que é ser homem, para ser uma referência de masculinidade. Porque o que acontece? Eu disse isso no início, repito. Quando há uma crise na masculinidade, começa uma crise na paternidade. E quando começa uma crise na paternidade, começa uma crise na identidade. Por quê? Porque Deus criou homem e mulher e criou o homem com uma função muito específica na vida da sua família. Você sabia? O pregador que vai pregar aqui, o padre Donald Calloway, eu vi uma pregação dele esses dias, que ele trazia uma estatística de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos. As famílias nas quais a mãe conduzia a vida espiritual, a oração, os filhos quando cresciam, cerca de 30% continuava na igreja. Mas quando era o pai que levava os filhos para a igreja, que rezava e que conduzia a espiritualidade, quase 80% dos filhos continuavam na igreja. Por quê? Porque Deus deu uma autoridade ao pai nesse sentido. E é o que os nossos pais e homens não estão fazendo hoje em dia. A igreja é coisa da mulher. Igreja é coisa da minha esposa, da minha mãe. Não, igreja, espiritualidade é coisa sua. Gente, na família de Nazaré, quem era o mais santo ali dos três? Eu não estou fazendo competição com os três não, que me perdoe a Sagrada Família. Mas tinha uma pessoa ali que era Deus ao mesmo tempo, sim ou não? Jesus era homem e Deus. Tinha uma pessoa que era imaculada na sua concepção. Quem que era? Não tinha mancha do pecado original. Então quem que era, desculpa o termo, analogia, não quero ser raso, mas quem que era o menos santo ali entre eles? O mais fraco, vamos dizer assim, São José. Mas sabe quem conduzia a oração na casa? São José. Sabe quem conduzia a família? São José. Jesus se submetia à autoridade e à paternidade do seu pai humano, que era José. O que aconteceu lá no templo? Jesus se perdeu. Na verdade, Jesus não se perdeu, né? Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. O pai e a mãe perderam Jesus, né, que ficou no templo. Depois, quando eles voltaram, o Evangelho diz que ele voltou com José e Maria para Nazaré, tinha 12 anos, se perdeu no templo, e ele lhes era submisso. Então Jesus se submetia à autoridade do seu pai humano, que era José. Deus se submeteu a José. A mulher mais linda e mais perfeita que já existiu, que é Nossa Senhora, puríssima,
sem a mancha do pecado original, se submeteu a José. Porque ele era um homem justo, diz a Bíblia. E justo na Bíblia, veja bem, não quer dizer que ele era um dominador, que ele chegava para a mulher e falava assim, faz comida agora, lava meu prato. Não, não era isso. Justo na Bíblia, dikaios do grego, dikaios ou dikaios, quer dizer aquele homem, aquela pessoa que tem o coração totalmente alinhado com o coração de Deus. É aquela pessoa que tem sensibilidade espiritual para se conduzir, se deixar conduzir por Deus. É aquela pessoa que é totalmente agradável a Deus. Então São José, por ele ser justo, ele não era uma pessoa que conduzia sua família para o lugar errado, não. Ele conduzia para o lugar certo, do jeito certo. Só que eles se submetiam. E veja bem, quando eu falo de submissão, gente, eu não estou falando que um é melhor, outro é maior. Eu estou falando que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel, ponto. O homem não vai ficar grávido e a mulher não vai fazer certas coisas que o homem faz. O homem, Deus deu ao homem mais energia, mais testosterona. Porque como ele disse ao primeiro homem que ele colocou no jardim, Adão, o primeiro homem que ele criou, te coloco no jardim para proteger. Deus criou o homem para proteger a sua família, por isso que ele é mais forte, para dar a vida pela sua esposa, por isso que ele tem mais testosterona, tem mais músculos, não é? Então Deus criou o homem com essa função. Só que o que acontece? A partir de 1960, com a Revolução Sexual e tantas revoluções e ideologias, isso começou lá atrás com a Revolução Francesa, né? Que todo mundo ensina nas escolas que foi a coisa mais linda que aconteceu. Mataram mais de 2.000 padres, estupraram um monte de freira, mataram um monte de bispo, confiscaram os bens da igreja, expulsaram Deus da França e todo mundo celebra como se fosse a coisa mais linda. Todo mundo não, né? Me perdoe, eu estou dizendo muita gente, né? Mas começou lá atrás essa crise de questionar aquilo que Deus criou, né? Então, com a Revolução Sexual, os meninos, eu vi uma pesquisa, eu vi um livro que eu coloquei, esse livro que eu escrevi, Curar e Restaurar o Masculino, né, que eu lancei pela editora Canção Nova em 2020, se chama o subtítulo, Uma Jornada de Cura pela Masculinidade. Ali eu apresento aquilo que é a masculinidade bíblica. Eu vou falar mais sobre isso na missa de domingo, na homilia de domingo. Não vou desenvolver esse assunto hoje, né? Mas ali eu coloquei a pesquisa de um livro chamado The War Against the Boys, A Guerra contra os Meninos. Esse livro, de uma autora americana, provava que a partir de 1960, 65, os homens começaram a ser punidos, os meninos, por agirem como homens, por reagirem como homens. Quando eles tinham aquela agressividade da testosterona, né, agressividade no bom sentido da palavra, jogar bola, brincar, correr, eles eram punidos. Então eles começaram a ficar inseguros. E eu coloquei no meu livro uma matéria que tem o boneco Ken. Quem aqui já brincou com o boneco Ken ou com a Barbie? Levanta a mão. Você já não tem mais idade para isso não, tá? Abaixa a mão aí. Ah, foi da sua neta, entendi. Foi da sua neta, né? Que você comprou para ela. Eu coloquei no meu livro, gente, uma pesquisa que mostrava o boneco Ken de 1960 e pouco e o boneco Ken de agora, de 2020, quando eu lancei. Por incrível que pareça, o boneco Ken de 2020 é mais feminino que a Barbie. Os traços do rosto, da mão. Eles estão querendo fazer os homens agirem como mulher e as mulheres agirem como homem. E com isso eles tiram a referência, tiram a identidade, aí as crianças estão perdidas. Você vê adolescentes se matando por causa de nada. Você vê adolescente em crise, meninos que não sabem o que é ser homem, porque nós tiramos a referência. As pessoas não combateram o machismo, elas combateram o masculino. Esses dias eu vi atrás uma menina que tinha tantas essas ideologias na cabeça e combatia, e tudo era opressão do masculino, o patriarcado. Aí um dia ela falou para mim, ai padre, reza por mim, eu estou querendo tanto achar um homem para casar, mas está tão difícil. Eu falei, talvez o homem que você está procurando foi criado por uma mãe que pensa igual a você, né? Fez dele um banana. Aí ela ficou sem graça, mudou de assunto e falou do jogo do Corinthians. Sempre assim, né? Você não deixa o menino ser homem, não incentiva, não dá boas referências. E isso, gente, é estatística. Tem uma estatística do IBGE de 2000. Isso foi de quando eu escrevi o livro, tá? Então, claro, talvez se atualizou alguma coisa ou outra. Mas 2020, 2021 não está tão longe. A estatística mostrava o seguinte, que 2 em cada 3 meninos que estavam na antiga FEBEM, né, que agora acho que é Fundação Casa, os adolescentes que estão envolvidos com crimes sérios, assassinatos, 2 em cada 3
não tinha pai. E que isso tinha uma relação direta com a concepção deles de limite, né? Porque o pai, ele existe para colocar limite. E eu não estou falando que todo mundo que não tem pai vai ficar, vai virar ladrão ou vai ser preso, tá? Porque hoje todo mundo está tão ofendido com tudo, né, que você tem que explicar os detalhes. Eu estou trazendo conteúdo de uma pesquisa. Coloquei no meu livro lá, depois se tiver dúvida você lê. Então, o pai representa limite. A mãe muitas vezes é o sim e o pai muitas vezes é o não. Se bem que está invertido muitas vezes aí nas famílias, que tem umas mães que eu vou dizer para você, mandona, e o marido é uma gazela, né, para não dizer outra coisa. Mas psicologicamente, do ponto de vista do que é a natureza, o homem existe como uma instância do limite. Então o menino, quando não tem limite, ele enfrenta a mãe, ele enfrenta a polícia, ele enfrenta o mundo. E essa pesquisa mostrava que 2 em cada 3 que estavam lá não tinha pai, ou tinha família disfuncional, né? Se você não tem pai, você não está condenado. Você vai buscar a vida de oração, você vai crescer e Deus vai fazer a obra em você. Mas o que eu estou trazendo é muito sério. Só que a gente ataca a masculinidade. Por fim, por consequência, cai a paternidade. Como consequência, cai a identidade. E o menino, vou contar uma coisa para você, mulher, que se você não sabia, fique sabendo. Eu tive que estudar muito psicologia masculina para conseguir escrever o livro Curar e Restaurar o Masculino e chegar a essa conclusão. Sabia que a mulher, do ponto de vista hormonal, a menstruação, tudo aquilo que é próprio da feminilidade, ela cresce já com uma compreensão mais intuitiva do que é a feminilidade, do que é ser mulher. Agora o homem, ele se torna homem através do contato com outro homem. O menino precisa de uma referência para descobrir sua masculinidade, para esculpir a sua masculinidade. Por isso que é muito comum você ver o menininho ou gostando de um atleta, de um jogador de futebol, ou de um super-herói. Você já percebeu como os meninos gostam de super-heróis, né? Meu sobrinho está nessa fase. Eu já dei bonequinho para ele do Homem de Ferro, do Homem não sei do que. Eu nem mudo os nomes agora, né, dos heróis. Tal. E ele tem uma espadinha lá, tal. E você vê que ele vai para cima mesmo. Comigo ele brinca forte, só que a hora que ele vai para o lado da irmã, e a mãe dele, a minha irmã já falou, ela é menina, sua irmã. E ela tem 4, ele tem 7, né? Mas o menino, ele quer uma referência, ele quer a espadinha. Eu perguntei para ele assim, você quer ser padre? E eu na esperança, né, na ilusão. Você quer ser padre? Ele tinha 7 anos. Ele falou, não, eu quero casar, eu vou ter 2 filhas. Ele falou o nome que ele quer dar para as meninas. Eu falei, desisti. E eu achando que eu estava abafando na minha família. Eu falei, agora todo mundo vai virar padre nessa casa. Mas a igreja também precisa de santas famílias, né? Sim ou não? Santos esposos, né? Se todo mundo virar padre também não dá, né? Tem que ter família. Aí se eu ficar levando todo mundo para o seminário, as mulheres vão me bater, né? Elas querem casar. Então nem todos têm vocação. Mas voltando ao assunto, você percebe no menino, né? Eu vi no meu sobrinho, eles têm sede de referência. Como eu disse, às vezes é um herói, às vezes é um jogador de futebol. Só que veja bem, nós católicos estamos perdendo tempo. Porque não existe um livro no qual exista mais referência e mais super-heróis do que a Bíblia. Os nossos meninos têm que conhecer os heróis da Bíblia. Tem que conhecer São Miguel Arcanjo. Meu sobrinho é encantado com São Miguel Arcanjo, porque diz que São Miguel é o guerreiro, né? Espada, o menino gosta disso, né? Tem espada de São Miguel, escudo de não sei de quem. E a minha irmã é criativa, vai inventando umas coisas que nem existem, mas mãe pode, né? Então, o escudo de São Rafael nem escudo tinha, né? Mas enfim, a gente precisa apresentar aos nossos meninos os heróis da fé. E quantos heróis, você pega os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, pega lá atrás Noé, pega os juízes, os profetas, João Batista, Paulo, São José, que é o santo que nós celebramos hoje, pai adotivo de Jesus. Nós precisamos dar referência de masculinidade às nossas crianças. E mais, do que nós darmos, elas precisam encontrar dentro de casa. Você que é pai, eu vou dizer para você, não se sinta sobrecarregado. Mas Deus colocou você na sua família e te deu essa mulher para você ser uma referência para o seu filho, para você ensiná-lo o que é ser homem, e para você cuidar dessa mulher como José cuidou da Virgem Maria. Gente, é ou não é verdade que a gente vai copiando, o menino vai copiando muita coisa do pai? Eu digo para você, meu pai viajava, ele era caminhoneiro,
E eu pensei assim, eu cresci muito com a minha mãe, com a minha irmã. Eu pensei assim, quando eu morava lá, acho que eu não peguei tanta coisa dele. Só que quando você se afasta, né? Eu estou aqui na Canção Nova, vi quase 23 anos. Você sai de perto, aí você vê, né? Eu sou a cópia dele em tudo. O jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de conversar, o jeito de dirigir. Não, ele dirige melhor, na verdade. Mas eu estou chegando lá, né? Mas eu aprendi com ele. Então o jeito de tratar meu pai, gente. Ele é um caminhoneirão, aquele italianão, caminhoneirão mesmo, moda antiga, lá do Paraná. Mas eu nunca vi ele levantar a voz com a minha mãe. Aliás, eu nunca ouvi, né, que ele levantar a voz com a minha mãe, nunca. Educado com as mulheres, educado com as minhas irmãs. Um homem bruto, porque o trabalho dele era exigente. Nunca vi. E eu aprendi com meu pai. Nunca levantei a voz com as minhas irmãs, assim. Claro, quando eu era antes de Cristo, muito chapado, às vezes fazia. Mas não era assim natural, né? Não era algo que eu vi acontecendo na minha casa, né? Não era algo que eu via acontecer. Não. Eu peguei o jeito do meu pai. E na verdade eu peguei o jeito de dirigir do meu pai também. Ele é um pouco mais prudente, que a minha geração gosta mais de emoção, né? Mas eu dirijo como meu pai. Eu dirijo caminhão também, tenho carteira de caminhão, já dirigi caminhão, já tive caminhão quando eu morava lá no Paraná ainda. Dirijo como ele. Eu faço, quando eu ia colocar a lona no caminhão, né? Tem um jeito de fazer o nó, que a gente chama em alguns lugares, lá no sul se chama nó carioca, né? Eu aprendi com ele. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus aprendeu com José o jeito de tratar as mulheres. Ao ver José tratar uma Nossa Senhora, se relacionar com Nossa Senhora. Jesus aprendeu com José a fazer a caridade. Porque José, como um judeu líder de família, eles eram caridosos. Eles tinham um dever bíblico com o órfão, com o estrangeiro. Jesus aprendeu com José a trabalhar, a ser carpinteiro, a cuidar, né? A ser um artista, porque a palavra do grego para carpinteiro é tekton, né? Poderia ser traduzido também como artesão, alguém que faz arte com a mão, né? Com a madeira, com a escultura. Jesus olhou para José e aprendeu o jeito de lidar com a própria ira, olhando para José. O seu filho precisa encontrar em você um modelo. Como é que você trata a sua esposa? Porque ser homem, ser macho, não é ser um troglodita, não é ser um hipopótamo não, tá? Homem de verdade é alguém que tem condição, que tem coragem para dominar sua ira, sua revolta, seu ímpeto, e ser gentil, e ser um bom educador, e corrigir com firmeza quando tem que corrigir. Mas não é ser um hipopótamo não. Não é sair brigando com todo mundo, ou dizendo para a mulher quem manda aqui sou eu. Isso não é masculinidade. São José não era dominador, ele era líder, ele tinha autoridade, mas ele não era um dominador. E a autoridade dele era respeitada por quê? Porque ele amava, porque ele dava exemplo. O homem mais importante da Bíblia depois de Jesus é José, e ele não falou nenhuma palavra no evangelho inteiro. O homem que liderava pelo exemplo, não pelas palavras. Então você, homem que está aqui, nós vamos falar muito com você. Que exemplo que você é para o seu filho? Seu filho olhando para você hoje, o que ele aprende? Como que você trata a sua esposa diante do seu filho? Ele vê você elogiando a sua esposa? Eu sei, às vezes ela quer bastante elogio, bastante. Eu sei que às vezes, né, eu costumo brincar, eu estava pregando para mulheres esses dias, que nós homens, o homem pensa assim, mas se eu estou na casa com ela, é sinal que eu a amo e quero estar com ela. E todo dia a mulher, você me ama? Você gostou do meu cabelo? Mulher, eu não estou com a vizinha, eu estou com você, né? Na cabeça do homem é assim, viu, mulheres? Entendam. Uai, você me ama? Se eu não te amasse, eu estava lá fora, eu estava com outra. É assim que a gente pensa. Desculpa a nossa simplificação, né, anatômica do mundo e psicológica do mundo também. Mas a sua mulher, você precisa demonstrar o seu afeto para com ela. O seu filho ouve você elogiando a sua esposa? O seu filho vê você fazendo caridade? Gente, tem coisas que a gente aprende em casa. Às vezes você encontra até um religioso, um padre, um consagrado, e se você analisar o comportamento, você vai ver que tem hábitos bons e hábitos ruins, que não é nem culpa se ele é da Canção Nova, da diocese, é a criação. Oxalá as nossas crianças descubram a caridade, a beleza da caridade, vendo os pais fazerem caridade. Por que você não pega o seu filho no domingo, compra uma cesta básica e vai com ele entregar para um pobre, para o seu filho ver você fazendo a caridade? Por que você não leva o seu filho
para ir à igreja, para rezar com você o terço. Gente, um filho, uma filha que cresce vendo o pai de joelhos diante do Santíssimo, como eu disse, muito possivelmente vai continuar esse mesmo caminho. Então José é para nós modelo, referência num mundo que destrói a referência masculina. José é um homem forte, José é um homem orante. E mais uma vez eu digo para você, homem, oração, espiritualidade não é coisa de mulher. Eu vou ser sincero, nas nossas igrejas, sempre, a grande maioria esmagadora é de mulheres. Nas nossas redes sociais, quem segue a nós padres, às vezes a maioria é mulher. Mas por quê? Os homens não precisam? Ah, são tudo santo, perfeito, né? Não, eles precisam também, precisam acordar. Eles precisam buscar Deus e transmitir Deus. Enfim, tendo falado tudo isso, agora eu vou, nesse pouco tempo que me resta, falar um pouquinho especificamente da pessoa de José e por que ele é essa referência para nós. Amém? Olha só o que São Bernardo de Claraval, doutor da igreja, dizia: José foi escolhido para ser o guardião do maior mistério que Deus confiou à terra. Qual é o maior mistério que Deus confiou à terra? Qual? Fala, criatura. Não, a encarnação. Deus se fazer homem. Ele é o guardião dessa verdade, desse mistério vulnerável. Porque Jesus se fez homem como um guerreiro destemido com 5 espadas? Não, ele se fez um bebezinho. Quem aqui é mãe? Levanta a mão, ou pai. Pode baixar. Quem aqui já viu um bebezinho pequeno? Acho que todos nós, né? Você já percebeu o quanto que a criança é vulnerável quando nasce? Gente, o cavalinho quando ele nasce, o bezerrinho, ele se vira, ele já sai andando. A criancinha, se você não limpar, ela assa a bundinha e é perigoso pegar uma infecção e morrer. Se você não der comida, se você não pegar, se você não dar tapinha nas costas, nós somos dependentes, frágeis. Jesus nasceu frágil e José foi o guardião disso. Redentores custos, né? O guardião do Redentor, né? É uma encíclica que São João Paulo escreveu também, Redentores custos, falando sobre São José, linda. Então José guardou o maior mistério, que é a pureza de Nossa Senhora e a encarnação de Deus que se fez frágil. E olha só, Deus confiou a José as 2 grandes joias do céu, Jesus e Maria, confiadas a um homem, sabe? E outra coisa, a José foi dado o poder paternal sobre o próprio Jesus. Olha o que São João Paulo II falou na encíclica Redentores Custos. José participou do mistério da encarnação como nenhum outro homem. José o justo, não é? E José, ele era um homem silencioso, mas um silêncio de quem sabe escutar. Santo Tomás de Aquino dizia que a vida espiritual de uma pessoa não cresce se ela não aprende a silenciar e escutar. Sabe por que tem muita gente aí que não sai do lugar, que não vence vício, que não melhora, que não se torna mais virtuosa, que não tem uma espiritualidade mais forte? Porque essa pessoa é cheia de barulho, a cabeça dessa pessoa é cheia de barulho, o coração dessa pessoa é cheio de barulho, a casa dessa pessoa é cheia de barulho. Aprendamos com São José o poder do silêncio mais eloquente do mundo. Ele silenciou, mas um silêncio de escuta. E José, ele manifesta a sensibilidade do homem de Deus que escuta. Deus falava com José nos sonhos. Mateus 1:20, não tema receber Maria por esposa. Foi num sonho. Depois, Mateus 2:13, foge para o Egito. Outro sonho. E essa é a parte que mais se manifestou, né? O cuidado de José diante da fragilidade do verbo encarnado. Por quê? Porque Herodes estava matando todos os bebês de 2 anos para baixo. E o Deus apareceu a ele em sonho e disse, foge para o Egito. E o que a palavra diz? José tomou sua mãe e o menino e partiu para o Egito naquela noite. Ele não esperou para depois. Ele escuta e coloca em prática. Naquele momento. Então ele tinha sensibilidade espiritual para escutar a Deus. Depois na volta do Egito, Mateus 2:19, Deus falou com ele de novo em sonho. Depois Mateus 2:22, Deus falou para ele em sonho, vai para Nazaré,
né? Repito o que eu falei de Santo Tomás. Deus confiou a José os maiores segredos do seu coração, porque encontrou nele um coração silencioso. De 0 a 10, qual é o nível de silêncio que há no seu coração? 12? Aprendamos com José a silenciar. Aprendamos com José a obedecer. Aprendamos com José a arte do cuidado, né? E aprendamos a contar com José. Santa Teresa d'Ávila dizia: não me lembro de ter pedido algo a São José que ele não me tenha concedido. Você que é homem, você precisa pedir a intercessão de São José para você exercer sua missão. Você que está numa agitação, numa ansiedade no coração, precisa pedir a intercessão de São José, para que você acalme o seu coração e silencie como ele. E olha, você precisa, eu preciso, nós precisamos pedir a intercessão de São José diante das crises que nós enfrentamos. Porque São José, gente, enfrentou crise no dia da gravidez inesperada de Nossa Senhora. Você que é homem vai me entender. Talvez para a mulher você não entenda como a gente homem entende. Imagina, filho, você que é casado, sua esposa bonita, aí lindona do seu lado, ela vai visitar lá uns parentes e volta grávida. Só que você faz as contas, né? Não vou falar muito que tem criança aqui, né? Então, você vê que não rolou assim uma conversa mais forte nos últimos semanas. E você começa a pensar, de onde vem esse ser, né? E você é branco e fala, será que vai nascer negão? Ou vice-versa, ao contrário, né? Imagina a sua cabeça. Mas José não tinha tido nenhuma relação com Nossa Senhora, ela apareceu grávida. Então isso foi uma crise. Como que ele solucionou? Silêncio, oração e escuta de Deus. Ele não saiu chutando o balde. Enquanto ele raciocinava, rezava sobre isso, o anjo apareceu e falou: não tenha medo de receber Nossa Senhora. O que vem dela, o menino que vai nascer, é obra do Espírito Santo. Ela não saiu com ninguém, é gerado pelo Espírito Santo. Então olha outra crise, a perseguição de Herodes, como eu já disse, quando ele fugiu para o Egito. Depois o exílio no Egito. Imagina morar em outro país, outra língua, outro povo, outra religião, ter que arranjar emprego. José que segurou, que proveu para o menino Jesus, que era uma criança, para sua mãe. Depois a crise da pobreza em Nazaré, da vida escondida. Com ele a gente aprende o poder da confiança na providência de Deus, porque Deus cuidou dele. Mas ele passou por crises, por carestias, como você que talvez está com dívida, não está conseguindo providenciar, prover o que você precisa para os seus filhos. Sabe? E outra coisa, José pode ser resumido em 3 palavras: silêncio, confiança e fidelidade. Ele não era um homem que falou muito, falou bonito. Deus não precisa de pessoas famosas para fazer grandes obras. Mas ele foi fiel, ele confiou e ele soube silenciar diante de Deus. O maior santo depois de Maria é um homem que nunca pronunciou uma palavra. É o homem do silêncio, mas o homem da virtude. O homem que guardou, sabe, com cuidado, guardou Jesus, guardou Nossa Senhora, guardou o mistério da encarnação. Um homem que soube escutar a Deus antes de decisões, o quanto isso é importante. Você aqui, você em casa, talvez discernindo um novo caminho para a sua vida, querendo mudar, querendo começar um negócio, fechar um negócio, escute, pare, reze, pergunte a Deus, aprendamos com José. Amém? Vamos dar uma salva de palmas a São José mais uma vez. E vamos ficar em pé. Uma última frase aqui que eu quero trazer de Santo Agostinho, no Sermão 51. Santo Agostinho dizia que São José foi pai de Cristo não pela carne, pela geração carnal, biológica, mas pelo amor. Agostinho revelou aqui que a paternidade verdadeira nem sempre vai nascer da biologia, mas vai nascer do amor. Você que adotou um filho, você que é um padre, como eu, ou que é um líder espiritual, assuma a sua paternidade, cuide dos filhos que Deus te deu, sejam biológicos ou não. Amém? Levante seus braços assim comigo e repita comigo, com todo o teu coração: eu me consagro a Ti. Eu me consagro a Ti. Ó patrono universal da igreja. Ó patrono universal da igreja. Pai adotivo de Jesus. Pai adotivo de Jesus. Eu consagro a Ti a minha vida. Eu consagro a Ti a minha vida. E peço a Tua intercessão. E peço a Tua intercessão. Para que eu também seja fiel.
para que eu também seja fiel, obediente a Deus, obediente a Deus, para que eu saiba silenciar, para que eu saiba silenciar, para que eu saiba discernir, para que eu saiba discernir, para que eu saiba guardar para que eu saiba guardar as pessoas, as pessoas, a missão a missão que Deus me deu. que Deus me deu. Ó glorioso São José, Ó glorioso São José, interceda por mim, interceda por mim, para que eu me torne para que eu me torne a pessoa que o coração de Deus sonhou. a pessoa que o coração de Deus sonhou. Eu quero ser virtuoso como tu. Eu quero ser virtuoso como tu. Eu quero ser justo como tu. Eu quero ser justo como tu. Eu quero ser obediente como tu. Quero ser obediente como tu. Eu me consagro a ti, São José. Eu me consagro a ti, São José. Amém. Amém. Agora eu quero pedir, só os homens, levanta a mão. Levanta um pouquinho a mão os homens, por gentileza. Segura só um pouquinho. Todos nós. Eu quero convidar as mulheres que estão aqui, eu também como sacerdote, nós padres e diáconos, vamos rezar por esses homens agora. Imponhamos as nossas mãos sobre esses homens. Vamos rezar por eles, vamos rezar pelos homens da nossa família, os homens da nossa casa, os homens que nos acompanham. Senhor, nós te apresentamos esses homens, muitas vezes feridos, Senhor, também pelas suas histórias com seus pais, com outros homens. Nós rezamos pela cura do coração desses homens, Senhor, talvez perdidos no vício, talvez perdidos na impureza, na pornografia, no adultério, na bebida, na mentira. Homens, Senhor, que não estão conseguindo resistir diante dos apelos da tentação. Nós rezamos agora pelos homens que estão vivendo uma vida dupla, uma vida de adultério, ou pelos homens, Senhor, que não estão conseguindo prover para suas famílias, que estão vivendo crises financeiras, que estão sobrecarregados, doentes, com insônia, com depressão. Nós rezamos pelos homens, Senhor, desempregados. Nós rezamos pelos homens aqui e em casa, os homens da nossa família, e pedimos, Senhor, os abençoa. Pedimos, Senhor, os liberte. Pedimos, Senhor, os cure. Pedimos, Senhor, batiza no Teu Espírito Santo agora esses homens aqui e em casa. Nós, sacerdotes, diáconos, também precisamos dessa oração. Por favor, Senhor, batiza-nos com Teu Espírito. Nós consagramos esses homens a São José. Nós consagramos esses homens ao Pai adotivo de Jesus. E pedimos, São José, nos guarda para que sejamos homens santos. Pedimos, São José, nos guarda para que façamos a vontade de Deus, para que obedeçamos a Deus. Nos restaura pela Tua intercessão, São José, para que sejamos o que Deus quer de nós. Liberta-nos do vício